Bem-vindo. Eu quero agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser bênção esse tempo de compartilharmos da realidade da juventude brasileira. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoador de Deus na nossa vida, tempo de Deus, no nosso coração, na nossa vida. A gente tem trabalhado como pastor de jovens e adolescentes da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. A gente já tem uma experiência de mais de 10 anos trabalhando com juventude e Deus tem nos abençoado, aquela juventude abençoada que tem sido bênção trabalhar com aqueles jovens. A gente tem realizado um trabalho que Deus tem nos abençoado, que Deus tem estado conosco, e é muito bom poder estar aqui para poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido da parte de Deus. Amém. Pastor, dentro dessa experiência que o senhor tem tido com os jovens lá na PIB, enfim, até intercâmbios com outras igrejas, nesse tempo mesmo como um pastor jovem, né? Qual a importância que o senhor vê de nós jovens estarmos fazendo parte do corpo de Cristo, ou seja, de estar congregando numa igreja, debaixo de uma liderança, não estarmos soltos, né? Ou seja, uma vez aceitado ao Senhor, não vou fazer parte de uma igreja, eu vou na igreja X porque eu acho legal, na semana que vem eu vou na outra. Qual a importância sobre a gente estar congregando numa igreja, tendo atividades, enfim? Olha, quando nós nascemos de novo, nós somos enxertados em uma comunidade, que é o corpo de Cristo. E a gente chama essa comunidade local, aonde a gente aprende junto. Na verdade, a igreja, ela é um organismo vivo. E o jovem, ele precisa estar inserido nesse organismo de forma prática, de forma constante. Porque ali ele vai estar debaixo de uma liderança espiritual, para que ele seja alimentado, para que ele seja dirigido, para que ele seja fortalecido pelo Senhor. Então o jovem hoje, ele precisa, esse que nasceu de fato de novo, ele precisa estar vivendo como igreja, porque naquela igreja local, ele vai ser fortalecido, ele vai receber uma palavra direcionada. Quando o jovem, ele vive, pulando de igreja em igreja, ele acaba perdendo a sua identidade. Ele acaba não desenvolvendo convicções concretas. Ele vai ser um jovem de várias faces, de vários pensamentos, não tendo uma só convicção. Eu creio na diversidade da igreja, eu creio que existem diversas igrejas diferentes, mas na verdade somos uma só igreja em Cristo. Mas é essencial que o jovem esteja inserido na igreja. Na verdade, a igreja, ela é um reflexo do que nós somos. Por isso a necessidade de estarmos juntos, mesmo quando a gente tem problemas. Na verdade, os problemas é para amadurecer, é para que a gente possa crescer juntos. Então, é essencial que o jovem, ele esteja dentro de uma comunidade. E esses jovens, uma vez já na igreja, já sido recebidos em processo de adaptação, o senhor tem visto um compromisso, assim, de uma forma geral? Nós jovens estamos comprometidos com a obra, ou estamos mais de oba-oba? Assim, não vou botar em porcentagem, mas a gente sabe que ser comprometido com a palavra, estar disponível realmente para fazer a obra, não é fácil, o caminho é estreito, ainda mais para nós jovens, nós sabemos disso. Mas de uma visão geral, nós estamos comprometidos com a obra, comprometidos com a palavra? A gente tem trabalhado, na verdade, um tempo a gente trabalhou na JUMOC, que é a juventude, a junta de mocidade da Convenção Batista Brasileira, e a gente se envolveu e eu pude visitar várias igrejas batistas. E depois a gente foi se envolvendo e conhecendo outras igrejas de outras denominações. E a gente precisa diferenciar duas coisas: prestatividade e comprometimento. São diferentes. Nós podemos ter jovens prestativos e não comprometidos. Quando você tem um jovem, você é um jovem comprometido, você está ali no barco e você não sai do barco. Porque você acredita naquela visão da sua liderança, você está debaixo de uma liderança e você vai fazer aquilo por amor. Talvez um dos grandes problemas que a gente vive hoje é a motivação. Para quem eu faço? Na verdade, o trabalho, o serviço na obra do Senhor
ele precisa ser desenvolvido para Deus, para o Senhor, e não necessariamente para o líder X, para o pastor tal. Mas se nós tivermos essa motivação certa de fazer para Jesus, de fazer com paixão, com alegria, então a gente vai ter um jovem realmente comprometido, que mesmo com as adversidades, ele vai procurar ajuda, ele vai procurar o seu líder espiritual, ele vai procurar amigos de Deus para elevarem a espiritualidade dele e o seu nível de comprometimento, porque também depende do círculo de amizade, até dentro da igreja e fora da igreja, que pode influenciar no seu comprometimento. Perfeito. Dentro desse, uma vez a gente comprometido, né? Ou seja, tendo a consciência de que nós estamos fazendo a obra para Deus, não é para o nosso líder, não é para estar mostrando para a igreja que você está presente, não é para estar mostrando para as pessoas que você não tem nada para fazer, mas está na igreja, ou seja, está sendo prestativo, né? Pela explicação que o senhor deu, eu entendo que essa prestatividade ela acaba sendo uma consequência do seu compromisso, né? Se uma vez você está comprometido, você está disponível, você vai estar prestativo, né? Mas o que, de certa forma, tem limitado os jovens a estar dedicando mais tempo na obra, de uma forma geral? Hoje a gente vê que o jovem, ele está envolvido em muitas responsabilidades, né? Ele tem faculdade, ele tem trabalho, ele tem família. Então hoje o jovem, ele está bem contemporâneo do seu tempo, ele está conectado no seu tempo. Mas a questão de tempo para servir, tempo para a obra, eu creio que isso é uma questão de prioridade. Quando o jovem ele está movido por paixão por Jesus, ele vai se mover no reino. Porque às vezes tem jovens que falam assim: pastor, eu não tenho tempo para poder ajudar. E aí o cara não está namorando. Ai, pastor, não tenho tempo para poder ajudar, eu faço faculdade, etc, etc. Aí depois ele aparece na igreja, do lado de uma varoa, ele começou a namorar. Então peraí, ele não tem tempo para o reino, mas tem tempo para namorar. Ele não tem tempo para o reino, mas ele tem tempo para poder fazer um curso. Pastor, olha, eu não tenho tempo, mas para poder fazer a pós ele tem tempo. Para fazer o doutorado ele tem tempo. Para poder viajar ele tem tempo. Nada contra fazer pós, nós estimulamos os nossos jovens a estudarem. Faz faculdade, meu irmão, estuda. Mas é uma questão de prioridade. Quando a gente prioriza o reino por amor mesmo, a gente serve. Talvez o grande problema é o senso de grandeza. Quando a gente quer ser grande, a gente não quer pegar as pequenas tarefas, eu só quero aparecer, eu só quero estar lá na frente. É uma síndrome que a gente tem hoje. É interessante de que Jesus, ele nunca foi contra grandeza. Jesus certa vez falou, se você quer ser grande, que você sirva, que você se coloque numa posição de ações de humildade. Jesus nunca foi contra a sensação de grandeza, não. Mas se você quer ser grande, seja servo de todos. Quando a gente é movido por amor a Jesus, a gente tem tempo para Jesus e para o reino de Jesus. A gente acaba priorizando, né? Quando você exemplificava, eu lembrei de algo que é muito comum, né? Quando a gente está sem nenhuma ocupação, por assim dizer, uma dificuldade mesmo, precisando, podem nos chamar para o que for que a gente está na igreja, está buscando, pedindo a Deus: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me abençoa aqui, me abençoa ali, estou precisando de um trabalho, estou com dívidas para pagar, estou precisando desenvolver mais no meu estudo, não tenho condições de pagar uma faculdade, me dê uma bolsa, Senhor, preciso de alguém para estar me ajudando na tua obra, uma pessoa que eu possa estar tendo como minha esposa, como minha namorada, como minha noiva, mas que venha estar me ajudando. E aí o Senhor dá o trabalho, o Senhor dá a faculdade, o Senhor dá a esposa, dá a namorada, e acaba sendo justamente a bênção que a gente pediu ao Senhor, a gente não consegue administrar e acaba atrapalhando o reino, né? Eu creio que muitas das vezes demora a chegar, não porque o Senhor não está nos ouvindo, pelo contrário, já está pronto as bênçãos do Senhor para a nossa vida, né? E muitas das vezes o que a gente faz, Deus sabe, não está na hora, porque se eu entregar agora,
vai atrapalhar na minha obra. Então é uma questão de amadurecimento também, né? Dentro dessa preparaçãozinha que a gente precisa ter de consciência como jovens, de estar buscando mesmo a Deus, de estar percebendo o que nos atrapalha realmente a estar íntimo da casa do Senhor. As igrejas, né, de uma forma geral, independente de denominação, elas estão abertas, preparadas assim, para trabalhar com os jovens e para os jovens, ou seja, mudar um pouco, não digo não sair do Evangelho, de forma nenhuma tem que ser a nossa base, mas procurar formas e maneiras para se adaptar, né, para estar indo ao encontro dos jovens, sair de dentro da própria igreja, ou às vezes na própria igreja, né, valorizar mais o jovem na prestação da obra, porque às vezes os jovens não têm créditos, né? E isso também acaba interferindo muitas das vezes de um jovem que está iniciando na fé, naquele gás, no primeiro amor, de iniciar na obra, porque ele olha como não tem nada para eu fazer aqui, né? Eu só vejo que as igrejas estão mudando num processo de preparação. Como é que está nesse nível? Na verdade, o acompanhamento que eu tenho feito com alguns líderes de jovens de nossa cidade, nós vemos que a igreja ela tem procurado estar mais aberta. Infelizmente, algumas igrejas não estão abertas para o trabalho com jovens. Na maioria dos casos, o trabalho com jovens ele acontece da seguinte forma: nós temos um grupo de jovens e geralmente na igreja ninguém quer assumir o trabalho com jovens, e aí pega o mais descolado e aí joga a liderança para cima dele e não treina, não ajuda. Geralmente o pastor sênior da igreja não ajuda, não orienta, apenas joga, e quando vai conversar, trava as coisas. Mas nós temos uma outra realidade, algumas outras igrejas. Nós vemos que o trabalho com jovens tem crescido e os jovens têm tido espaço. Eu creio que o jovem ele precisa de um espaço aberto para o diálogo. Eu creio que o líder de jovens, o pastor de jovens, ele precisa estar aberto. Mas acima do pastor de jovens é o pastor da igreja. O pastor da igreja ele precisa estar aberto para o diálogo, para novas ideias, sem perder os valores da palavra de Deus. Eu creio que é preciso haver mudanças, mas o evangelho precisa continuar o mesmo. Qual seria o limite, né? Justamente essa adaptação, a gente sabe que para evangelizar, até no sábado passado e retrasado, o Márcio estava dizendo que a gente precisa adaptar realmente para estar evangelizando. Por exemplo, um funkeiro para poder evangelizar um roqueiro não vai conseguir com as suas armas, né? Então precisa a gente se adaptar a esse ponto sem perder a essência que seria o evangelho. Qual seria o limite ou até que ponto a gente pode se adaptar a evangelizar, a essas mudanças para atingir os jovens? Certa vez o apóstolo Paulo, ele disse: eu fiz-me fraco para alcançar os fracos, forte para alcançar os fortes. Então eu creio que é necessário a gente se adaptar sem perder princípios da palavra de Deus, sem perder valores. A gente também precisa entender que nós vivemos numa cultura diferente. Cada país, cada grupo, cada tribo tem uma realidade cultural diferente. Por exemplo, na nossa realidade brasileira, o que o povo brasileiro gosta? Samba. O povo gosta de funk. O ritmo é de Deus. No Salmo 150, o salmista fala que louvai ao Senhor, tem fôlego, louvai ao Senhor, é com símbolos, é com instrumentos sonoros. O ritmo, ele é de Deus, o diabo que pegou para ele, entendeu? O diabo que está tentando roubar e na verdade roubou, e a igreja precisa restituir o que o diabo roubou. O ritmo, ele é de Deus. A questão é a letra. A letra exalta Deus, a letra é bíblica. E aí, dentro dessa perspectiva, por exemplo, lá na nossa igreja a gente vai fazer a conferência Sinergia, onde a nossa conferência é missionária no carnaval. Então, na nossa conferência, nos dias de carnaval, a gente vai ser bem diferente. A gente vai resgatar a cultura. Por exemplo, a arte. A gente vai ter grupos de palhaços. Na comunidade, nós vamos ter a bateria da igreja, bloco da nossa igreja. Nós vamos sair pela comunidade cantando uma música linda,
mas que veio da paz de Deus, uma música bíblica, falando do amor de Deus, falando de que ninguém cala essa voz, ninguém cala a voz de Jesus. Ou seja, a gente precisa abrir a nossa visão, e isso parte da liderança. E mesmo tipo assim, pastor, mas o jovem pode pensar assim, pastor, mas o pastor da minha igreja, ele não tem essa visão. Não adianta você ficar batendo de frente com o seu líder. Ora pela vida dele. Ora para que Deus amplie a visão. Mostra o que Deus está fazendo em outras igrejas. O trabalho que tem sido feito com seriedade em outras igrejas para o seu pastor. Mas bater de frente, querer dividir, acaba ou ficar chateado, isso acaba sendo uma rebeldia à liderança, acaba sendo um pecado. Eu creio que a gente precisa agir pelo caminho da sabedoria. Se o seu líder, ele não concorda, então ore a Deus pelo seu líder, pelo seu pastor, e no tempo de Deus, Deus vai direcionar. Amém. Vamos de música?